João capítulo 15, verso de número 19. Acompanhem um pouquinho. João capítulo 15, verso 19, diz assim, ó. Alguém quer ler? Se quiser ler, pode ler. João 15, 19. Vocês fossem do mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário. Eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Pode continuar. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior que seu Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão de vocês, por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não estivesse comigo e lhes falar, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não somente viram, como também odiaram, tanto a mim como ao meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra que está escrita na lei deles. Odiaram sem motivo. Você está vendo? Odiaram Jesus sem o quê? Aí, se odiaram Jesus sem motivo, ele está dizendo que o servo não é maior do que o Senhor e o Senhor é maior do que o servo. Se perseguiram a ele, vão perseguir a nós também. E aí, irmãos, eu quero, né? Por que nós estamos falando de perseguição? Porque, irmão, a perseguição contra a igreja do século 21, ela já começou. E como é que a gente toma por base nisso, irmão? Você olha para a Nigéria, tem um pastor que agora o mundo inteiro, irmãos, está calado sobre isso. O mundo inteiro não anuncia o que está acontecendo na Nigéria. Só quem sabe é quem vê as redes sociais. Você não vai ver isso em TV aberta. Você não vai ver isso nos telejornais. Você só vai ver isso no Instagram, ali, sobre a Nigéria. Um pastor agora, irmão, ele foi martirizado, porque ele denuncia a perseguição religiosa. E o que foi que fizeram? Voltaram na casa do pastor e mataram 9 pessoas da mesma família. 9 pessoas da família do pastor, só para massacrá-lo. Sem contar as outras aberrações que a gente vê, né? Tem um vídeo que enterraram as pessoas vivas e deixaram sua cabeça por lá de fora. Não é montagem. Não é. A Nigéria hoje, né, é o lugar que mais se mata cristão. Mas, irmãos, o povo nigeriano nos leva a uma grande modelo de fé. Com tudo que se acontece, com todas as perseguições, com todas as mortes, mas a maior causa deles morrerem é porque eles não negam a fé, não negam a Cristo. Nós vamos ver que no capítulo de número 6, Estevão está pregando. O evangelho incomoda, o evangelho dói. Irmão, pode ter certeza, quando você fala uma verdade para alguém através do evangelho, aquela pessoa logo fica emburricada, vira a cara, não quer mais saber de você, se afasta, se isola, faz qualquer outra coisa. Por quê? Porque é aquele provérbio popular que a gente escuta, né? Que a verdade dói. Porque a gente, ser humano, a gente não foi criado para a gente ser confrontado.
A gente foi criado para ouvir aquilo que a gente quer. Então, enquanto você fala o que as pessoas, quem quer que seja perto de você, fala o que agrada a elas, tá beleza, estão gostando de você, estão te abraçando, estão te convidando para isso e para aquilo, mas na hora que você diz uma verdade, o que é que vai acontecer? Vão te isolar, vão te deixar de lado, vão te chamar de santarrão, vão dizer que você só quer ser certo, vão dizer, mas você fazia isso e agora só quer fazer desse jeito. A perseguição contra a igreja, ela tem começado. Então nós, irmãos, estamos em um período muito difícil. A Nigéria está assim. O Canadá aprovou uma lei agora, aonde se proíbe o uso da Bíblia Sagrada. O Canadá. Em São Paulo, há 3 dias atrás, o pastor estava com alvará, autorização da prefeitura para fazer o culto campal na praça e usar som. A guarda municipal chegou e impediu ele por 2 vezes. Não sei se os irmãos viram, acompanharam. Perseguição religiosa. No Rio Grande do Norte, aqui pertinho de nós, pastor de quase 70 anos está dentro da igreja fazendo um culto. Em frente à igreja tem um circo. O circo está tendo lá os espetáculos dele, os barulhos, o som e tudo, mas a população denunciou a igreja, não denunciaram o circo. A polícia foi lá, teve que conduzir o pastor até a delegacia. Então, esta perseguição ela é implacável. Esta perseguição é contra a igreja, porque a igreja ainda é a pedra no sapato que incomoda o diabo. Então Estevão está ali, se aperceba, irmão, que a Bíblia diz que pagaram os homens para suborná-lo, para dizer o que ele não tinha falado. Por isso, se nessa noite tem 2 pontos que eu gostaria de enfatizar. O primeiro é a perseguição. O segundo é, irmãos, é hora da gente resolver as nossas indiferenças. É hora da gente deixar picuinho de lado. É hora da gente entender cada ser humano. E a gente entender cada ser humano é você entender que por mais que a Paula tente fazer, por mais que a Patrícia, por mais que o pastor Moisés, por mais que o pastor Daniel tente fazer 99% correto, não vai conseguir fazer 100%. Mas somos humanos, você é ser humano, porém isso não quer dizer que você vai ser santo 100%. Mas irmão, quando eu digo deixar as indiferenças, é a gente olhar para a mesma causa. Por quê? Porque a igreja primitiva, ela cresceu debaixo da perseguição. Se você pegar o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, 7, 8, até o 12, você só vai ver perseguição. A igreja primitiva, ela teve que se reunir na casa dos irmãos, porque perseguiam o povo de Deus para matá-lo. Pode ser, igreja, que chegue um dia que nenhuma porta de nenhuma igreja esteja mais aberta, e nós vamos ter que procurar os porões, os montes mais altos, as montanhas, as serras, um porão, uma casa com um buraco, para a gente se reunir. Por isso que a importância da gente resolver as nossas indiferenças é você entender que, puxa, mas o irmão, mas a irmã, fulano, tentou sempre mais acertar do que errar. Não, mas você viu algum erro, pergunte o que é que eu posso ajudar para me fazer com que o
o meu irmão vença esse eu, para me fazer com que o meu irmão enxergue esse eu, para me fazer com que ele veja onde está o eu. Isso é a gente, irmão. Por quê? Porque a nossa maior causa, nosso maior ganho de causa, igreja, é o Evangelho de Cristo Jesus. A maior razão de todas as coisas é o Evangelho. Então, os apóstolos, muitas das vezes, eles não tinham tempo para isso. Tinha as indiferenças entre eles. Deixa eu contar uma história aqui para vocês, que talvez vocês não sabem. Só aqueles que conseguem, já leram, já perceberam e passaram. Aqueles que ainda não chegaram lá, ainda vão chegar nesse capítulo. Mas deixa eu te contar uma história. Você sabia que houve um caso em que Pedro, Paulo, Marcos e Barnabé, 4 apóstolos, eles quase saem no tapa, eles 4. Alguém já leu essa passagem? Alguém já viu essa passagem? Está em Atos dos Apóstolos. Por quê, irmão? Começou uma briga. Pedro falando da incircuncisão e Paulo falando da circuncisão. Todo mundo já sabe a diferença, né? Então, Pedro dizendo que Paulo não poderia, ali pregar que o povo não era digno porque tinha que ser circuncidado. E Paulo disse: não, a circuncisão agora já não serve mais. Cristo já morreu e agora aboliu isso. Aí começou a briga entre eles. E de uma hora para outra, os dois quase se estranham, irmão. Aí precisou Barnabé interferir, e dali em diante os 4 se separaram. 2 foi para um lado e 2 foi para outro lado. Só que depois eles se resolveram, porque eles entendiam que a maior causa do Evangelho era a ministração, era a pregação. Porque, irmãos, por isso que nós, enquanto igreja, nós precisamos nos despertar todo dia, toda hora, todo momento. Por quê? Porque se o diabo ocupar a gente, tirar o nosso foco, tirar a nossa visão, fazer a gente enxergar muitos detalhes, a gente deixa de anunciar, a gente deixa de pregar, a gente deixa de fazer um culto campal, a gente deixa de fazer um culto evangelístico, a gente deixa de ganhar uma vida. E é isso que o diabo quer. O diabo quer, irmãos, tirar esse foco que da igreja. Por isso que vem a perseguição. Aí pegaram ali Estevão. Olha, irmão, quando nós falamos de perseguição, é porque nós precisamos estar preparados. Você, eu, nós precisamos estar preparados. A qualquer hora, a qualquer minuto, a qualquer segundo, pode acontecer uma perseguição contra qualquer um de nós. Mas como nós estamos preparados, firmes e fortes, cheios da ousadia, da intrepidez e do Espírito Santo, para se manter firme e forte na brecha, na posição que o Senhor quer que nós estejamos. Quando a gente fala que o Apocalipse começou, é só você observar, irmão. Quem viu que aqui pertinho de nós, Rio Grande do Sul, novamente, está em estado de alerta? Vocês já viram isso? Esse noticiário? Vocês viram que Ribeirão Preto, em São Paulo, teve uma rajada de vento de 120 a 150 quilômetros de vento, que destruiu casas. Vocês viram que na Paraíba, que quase cordão umbilical com o Ceará, estava tremendo a terra. Então nós, irmãos, estamos, quem viu que começou de novo a onda de expulsar as pessoas das suas casas? Hoje, no Barroso, 5 famílias foram expulsas e a polícia acompanhando.
Então isto é uma perseguição. Lógico que nós, irmãos, temos uma garantia da parte do Senhor. Ele vai livrar a sua igreja, Ele vai guardar o seu povo. Porém, nós precisamos estar preparados. Por quê? Porque nós ainda estamos nessa terra, nós ainda fazemos parte dela. Cristo ainda não nos tirou deste cenário. Então, enquanto aqui estivermos, precisamos estar preparados. Para quê? Para a gente enfrentar uma polícia bater na nossa porta, dizer: ei, cadê você que está pregando esse evangelho? Porque mataram Estevão. Se aperceba que mataram Estevão. Mas no capítulo 8, que é o capítulo que a gente leu, a Bíblia diz que quem é que vem? O nome dele, antes de ser Paulo, Saulo. Ele começou a fazer o quê? Olha o que é que a Bíblia diz, né? E também Saulo consentiu na morte dele. Na morte de quem? De Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria. Uns varões piedosos, né? Aí o verso 3. E Saulo assolava, perseguia a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na... Você está vendo como que a perseguição era grande? Arrastava, entrava, invadia as casas, levava o que a gente está falando aqui, não é no Antigo Testamento não, irmão. Nós estamos falando aqui do Novo Testamento. Aqui é o Novo. Atos dos Apóstolos é o Novo Testamento. Então, precisamos nos preparar. Por isso que eu convido a cada um de nós, dar melhor as mãos, nos ajudarmos em oração, né? Resolver as nossas indiferenças. Quando eu digo nós, não é essa igreja. Quando eu digo nós os cristãos, nós o povo de Deus, nós os servos do Senhor. Por quê? Porque esta perseguição, ela vai ser implacável. Esta perseguição, ela vai ser grande, né? E como eu já anunciei para os irmãos, há no Brasil, há no Senado Federal, irmão, uma lei, a lei da misoginia. Possivelmente, né? Vamos orar a Deus para que Deus intervenha e segure por mais tempo. Mas se for da vontade de Deus, se essa lei passar, irmãos, talvez esse ano ele não passe mais, porque já está em ano de eleição, começou as eleições. Mas ano que vem você vai continuar vendo os noticiários de padres e pastores sendo presos pela lei da misoginia, para te enquadrar na lei do racismo. Por isso, igreja, que devemos redobrar a nossa oração, joelho no chão. Se você estiver orando, ore pelo que você quiser, mas não esqueça de colocar a igreja do Senhor em oração. Senhor, venha sobre nós, nos dê força, nos dê intrepidez, nos dê ousadia, guarda a gente, livra a gente. Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus opera, porque a igreja vai precisar de revestimento, irmão. A igreja precisa estar revestida. Por isso que Satanás vai desvirtuando o foco da igreja. Eu vi hoje que o cantor e pastor Samuel Mariano foi processado por um outro pastor aqui da Bahia, porque o Samuel Mariano, pastor, segundo as palavras dele, contratou o Samuel Mariano para ir se apresentar num evento que ele havia feito lá. O Samuel Mariano não foi, porque já tinha marcado um outro evento no mesmo dia. Então agora o pastor foi, processou ele, está lá, briga grande, né? Cobrando dinheiro, cobrando isso, aquilo, outro. Isso não era para existir no século 21, irmão. Isso era para a gente estar na mesma unidade de fé.
Por isso que um gancho puxa o outro. A igreja do Senhor se tornou um grande comércio, uma grande empresa. Para mim poder usar o meu dom, eu tenho que ser contratado. O pastor tem que me contratar. Eu vou, o meu cachê é 20 mil, fora pagar estadia, merenda, isso aqui. Não, igreja. Isso vai tirando o foco da igreja. Isso vai tirando. Qual é o maior foco do evangelho? Salvação e almas para o Senhor, para o reino de Deus. Este precisa ser o maior foco da igreja. Então, estou falando para você aqui, destas perseguições. Estou falando para você, irmãos, de algo que é muito sério. A gente tem que ter cuidado com, tem um nomezinho, com as conspirações, irmão, com as conspirações. Vocês viram hoje a audiência do médico conselheiro dos Estados Unidos, ele falando sobre a Covid, ele dizendo que o vírus foi criado em laboratório e que obrigaram as pessoas a tomarem aquilo, enquanto na verdade, se você se fortalecesse com vitamina D, mantesse a sua imunidade alta. Alguém já viu essa notícia hoje? Viu, irmãos? Então, irmãos, vocês sabem o que eu estou falando. Mas a gente foi conspirado, a gente foi amedrontado. Mas a perseguição é essa, irmão. O diabo, aprenda isso, o diabo não vai aparecer para você de rabo, de chifre, de garfo, não. Ele vai aparecer para você num anjo, disfarçado de anjo de luz. O que é isso? Com aquilo que parece ser bom, parece ser agradável, parece ser perfeito, mas não é. Por isso que antes de tudo apareceu uma proposta, apareceu uma coisa. Espera, não decide na hora, dá um tempo, diz que vai pensar, diz que vai não sei o que, para você tomar fôlego, para que o Espírito Santo abra o seu raciocínio, para que o Espírito Santo abra a nossa mente, para que nós não possamos ser pegos de surpresa. Por isso que a Bíblia diz, irmão, se Deus não abreviar os dias, se possível for, até os escolhidos seriam enganados. Muitos de nós nos enganaríamos, porque muitos de nós às vezes somos levados, sem aquele total conhecimento que a gente tem. Nós estamos nessa perseguição, entenda isso, irmão. Nós estamos nesta perseguição. Aqui abro um parênteses em alerta, não medo, mas precaução, mais prudência, vigilância. Um dia como amanhã, nós vamos fazer tudo campal. Então a gente tem que saber, irmão, onde a gente vai colocar cada palavra. Por quê? Para evitar algum tipo de constrangimento, não da nossa parte, do mundo, porque eles, para nos acusarem, é rápido demais. Vocês viram com Estevão, fizeram o quê? Subornaram, pagaram homens para dizer o que ele não tinha falado. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que muitos são chamados e poucos os escolhidos, porque os escolhidos são poucos. A peneira do Senhor, como os profetas já vêm falando há muito tempo, a peneira do Senhor, Deus está balançando a figueira, está peneirando a igreja. Há uma profecia que, se ano que vem existir 2027, da Cristina Maranhão, o Senhor diz que vai ser o maior ano de escândalo no meio da igreja.
porque Ele vai limpar os altares, e aquilo que a gente nunca viu, nem achava que acontecia, a gente vai ver, porque o Senhor vai trazer às claras o que está encoberto. Porque às vezes, irmão, às vezes, como a gente não sai do nosso mundo, é só o Vila Peri, nossa casa onde a gente mora, a gente não tem. Mas se você for rodar esse mundão aí, tem pedofilia dentro das igrejas, tem briga de irmão contra irmão dentro da igreja, tem pastor querendo matar pastor. Aí, essa é a igreja do Senhor. A igreja que o Senhor quer na terra é uma igreja irrepreensível, é uma igreja imaculada, é uma igreja sem mancha, sem mácula, é uma igreja, irmão, que esteja preocupada em ganhar vidas. Puxa, como é que está fulano, como é que está Beltrano? Eu vou pregar para Cicrano, eu vou convidar ele para vir aqui para a igreja, eu vou pegar e puxar pela blusa. Vamos, irmão, às vezes eu estou pregando, eu nem faço mais papel, eu digo assim, eu estou conclamando, eu estou clamando, venha, pelo amor de Deus, venha, porque às vezes a gente que tem esse entendimento, irmão, até a gente se assusta com todas as coisas que estão acontecendo. Então, esteja preparado para que possamos, irmão, nos reunir em qualquer outro lugar, se assim algum dia essa perseguição chegar até nós. Mas qual que é a ideia? A ideia é, eu vou dar a mão a Paula tem que dar a mão para a Patrícia tem que dar a mão para a Daiane a mão para o Eduardo para o Gerson para a irmã Janilson para a irmã Antônia, a irmã Antônia para a irmã Luciné para a irmã Regiane, e assim vai. Que qual é a ideia? Eu vou, mas ninguém vai ficar para trás. Essa é a ideia da igreja. Mas para isso acontecer, a igreja tem que estar unida em oração, no mesmo espírito, na mesma fé, na mesma visão, na mesma convicção, na mesma certeza. Senão, na primeira onda eu vou me embora e fica aí, Paulo. Não. Os discípulos, irmão, não pararam. O maior segredo é esse: eles não pararam, eles não pararam, eles não pararam, eles não desistiram. Aí você vai chegar ali mais à frente, capítulo 9, 10, 11, 12, você vai ver quando Herodes manda prender Pedro e Tiago. Tudo isso porque também pelo Evangelho. É tanto que Herodes mata Tiago dentro da prisão a fio de espada, só quem escapa é Pedro. Porque o Evangelho está sendo pregado, o Evangelho está sendo anunciado, o Evangelho está sendo dito. Então, irmão, aprenda isso. O Evangelho vai confrontar. Por isso que aqui eu sempre ensino para os irmãos: deixe quem quiser, seu pai, sua mãe, seu filho, seu primo, sua prima, seu tio, sua sogra, sua nora, deixe quem quiser. Se ficar com raiva de você, nunca mais olhar na sua cara, a única razão só precisa ser uma: que você tenha certeza de que você falou a verdade. Pronto. Se a razão é essa, pode ter certeza e dormir tranquilo, esteja na presença que você vai subir branquinho para o céu, com as vestes lavadas. Se a razão for essa, irmão. Porque o Evangelho causa esse tipo de situação. O Evangelho causa isso. Mas o Senhor disse: ei, e nós sabemos, irmão, a perseguição parou a igreja, o Coliseu parou a igreja. Quem conhece a história do Coliseu? Alguém conhece? Os crentes que foram comidos pelos leões, parou a igreja. Vocês nunca viram não esse vídeo, esse filme? Já viu? Quando
botavam um bocado de leão. Mulheres, crianças, homens, né? Os leões iam lá, dilaceravam, braço aqui, perna lá, cabeça não era, mas parou a igreja. Por isso que a gente precisa entender que para você estar aí, irmão, alguém derramou sangue. Jesus derramou o sangue dele, e depois os discípulos deram sequência. Mas sabe por que os discípulos deram sequência? Porque eles entenderam que o reino de Deus é tomado por esforço. Tem que se esforçar, igreja. O reino de Deus precisa de esforço. É por isso que quando eu olho para a igreja, mais uma vez, não essa, quero que os irmãos sempre entendam quando eu falo a igreja, digo a igreja na sua totalidade. Quando eu olho para a igreja, eu vejo uma igreja amedrontada, acuada. Eu vejo uma igreja dentro de 4 paredes. Eu vejo uma igreja parada. Eu vejo uma igreja neutralizada. Eu vejo uma igreja olhando só para ela. Então não é porque o pastor foi lá perseguindo, o guarda foi lá, que eu vou dizer não, mas foi com ele. Pelo contrário, está na hora de eu começar a me preocupar e dizer, puxa, foi o pastor, amanhã pode ser eu. Puxa, foi o pastor, amanhã pode ser você. Então, a ordem de Deus é: vamos nos preparar. Preparar para a batalha. Preparar para esta perseguição. Aí você diz assim, pastor, mas não vai acontecer, irmão. É só falta de leitura. A Bíblia diz que há de chegar o dia, vai chegar, que até mesmo o teu pai e a tua mãe vão te denunciar para as autoridades. Está escrito no Evangelho de Mateus. O sogro, a sogra vai entregar o genro vai entregar a sogra, e vice-versa. Porque o que está escrito precisa se cumprir. E o que nós estamos vivendo é o cumprimento da profecia. Por isso você que ainda não entendeu, entenda, o Apocalipse já começou. E pelo contrário, irmão, pelas profecias de Daniel, nós estamos na última semana da grande tribulação. Nós estamos na última semana dos 3 anos e você quer ver perseguição? Acabou de sair. Quando você chegar em casa, pesquisa lá no teu Instagram. Houve uma reunião agora à tarde, irmã Liniane. Donald Trump estava atacando um murro que na mesa, com raiva, porque ele começou a perceber que parte do mundo está olhando para a Europa. O que foi que ele disse? Acabou, está ali, noticiário. Ele decretou, ele quer que o Reino Unido assine um papel, tipo lá, né? Senão ele disse, deporta todo mundo, fecha a fronteira, faz tudo, porque quem não for com a gente vai começar a cair. Noticiário é forte, na hora que você vê lá. Irmãos, começou a guerra, o Brasil e o Irã. Já está Estados Unidos, Brasil e Irã não, Estados Unidos e Irã. Já está a Arábia Saudita envolvida no meio, Israel envolvido no meio, Irã envolvido no meio, Egito envolvido